Saudações, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank, e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. É com imenso prazer que eu trago mais um relato para vocês. Então aproveita e já busca aquele balde, se você tem alguma goteira aí na sua casa, porque eu vou trazer mais uma história sinistra ao som de chuva. E antes de tudo, também deixe o seu like e se inscreva no canal. Você ajuda o canal a crescer. E claro, nenhuma assombração vai encher o seu saco de madrugada. Brincadeiras à parte, quero avisar também de antemão que é um relato pesado. Então, se você não tiver estômago, não ouça esse relato. Vamos para mais um vídeo. Olá a todos, eu me chamo Mário Ortega. Eu moro em Yucatán, México. Eu quero compartilhar o que aconteceu em São Luís Potosí, também no México. Enquanto eu viajei a essa cidade a trabalho, pois eu era militar, e estava fazendo um treinamento de patrulha e reconhecimento. Obviamente, eu não posso revelar alguns nomes e detalhes por ser um caso muito delicado, em que algo sobrenatural e macabro aconteceu em uma zona rural de São Luís Potosí. Fato em que 2 vítimas tiveram um fim trágico, e desde então muitos atribuem esses acontecimentos ao ataque de uma horrível criatura. Isso foi na década de 40. Nós buscávamos neutralizar uma ameaça que estava amedrontando camponeses e fazendeiros daquela zona. Muitos diziam se tratar de um ser grande, peludo, olhos brilhantes, o que se assemelhava muito a um lobo gigante. Todos concordavam em uma coisa: aquela besta se alimentava de carne humana. E um dos primeiros casos me chamou muito a atenção. Em respeito à memória dessa vítima e por ser um garoto, eu vou chamá-lo de Ariel. Ariel era de uma família de camponeses, muito tradicional em São Luís Potosí. Essa família se dedicou muitos anos à colheita, principalmente de cana, café e laranja. O pequeno Ariel era uma criança feliz e frequentava a escola. Mas quando ele completou 13 anos de idade, como tradição em sua família, seus pais disseram que a partir da próxima colheita ele iria viajar para o interior para ajudar no corte de cana juntamente com seus irmãos mais velhos e os seus pais. Ariel relutou e disse que queria estudar, mas os seus pais disseram que os seus avós, seus irmãos mais velhos e o seu pai, quando completaram a mesma idade que ele, também foram para a colheita. Seu pai deu a ele 2 alternativas: ou Ariel iria para o campo, ou ele iria para fora de casa. Ariel não tinha outra alternativa a não ser aceitar. Importante lembrar que o trabalho de corte de cana era praticamente um trabalho escravo. Condições de trabalho quase desumanas. E praticamente o salário era a comida e a moradia, precária também. Na manhã seguinte, contra a sua vontade, Ariel se preparou para a viagem juntamente com seus pais e seus irmãos, para a colheita de cana. Chegariam 2 ônibus para buscar os novos trabalhadores em uma praça no povoado. Seus pais e irmãos entraram em um ônibus, e Ariel, por engano, acabou entrando no outro ônibus. Porém, ele não se preocupou, pois encontraria sua família no destino final. Mas, para sua surpresa, em uma certa parte do caminho, o ônibus em que Ariel estava seguiu por um caminho diferente. E pela janela, ele viu o ônibus onde estavam seus pais, indo para outro acampamento. Ariel chegou junto com os outros na fazenda. Eles foram recebidos de maneira rude pelo capataz da fazenda, que lhes explicou as normas de trabalho. Seriam 12 horas de trabalho. Era oferecida comida e moradia, porém era descontado de seus miseráveis salários. Ariel estava nervoso ao ver que seus pais e irmãos não estavam lá. Ele pensou em subir novamente no ônibus e voltar para casa, mas certamente os capatazes não o deixariam. Naquela época no México era assim, em muitos lugares. Muitos trabalhavam por quase nada, mas não tinham escolha. Era uma vida muito sofrida. Ou era isso, ou era nada. Ariel não encontrou seus pais e irmãos naquela noite. Ele estava sozinho em um mundo cruel e desconhecido. Naquela noite começou a chover forte. O único abrigo que tinha naquele lugar
era praticamente aberto e sem paredes. Muitos trabalhadores se amontoavam e se molharam com a chuva. Ariel usou 2 sacos de lixo para se abrigar da chuva e do frio. Às 5 horas da manhã, todos tinham que estar de pé. Obviamente, ninguém conseguiu dormir. Antes de ir para a lavoura, havia um lugar, uma espécie de cantina, em que era oferecido café e pão. Obviamente que aquilo não era de graça e, no fim das contas, iria ser cobrado. Ariel chegou atrasado. O café já estava frio e só havia um pedaço de pão. Ele subiu no caminhão junto com os outros peões e todos foram para o lugar de corte da cana. Chegando lá, começaram a trabalhar. Ariel, sem experiência nenhuma, mal sabia como usar as ferramentas. Suas mãos pequenas imploravam para ele parar devido à dor e ao peso da foice. Por meta, todos os peões tinham que cortar pelo menos 30 metros quadrados de plantação de cana, e Ariel não conseguiu nem a metade disso. O que significava que no dia seguinte ele teria que fazer o dobro, de um jeito ou de outro, se ele quisesse ter um bom salário no final do mês. Era a exigência do dono da fazenda. No dia seguinte chegaram novos peões para o corte de cana. Um deles chamou muito a atenção de todos que estavam ali. Era um velho indígena que aparentava ter uns 80 anos. Muitos dos peões que estavam ali começaram a rir, dizendo que aquele velho não aguentaria cortar 1 metro de cana e já cairia morto de cãibra. Por incrível que pareça, aquele velho era muito forte, ágil e não demonstrava cansaço ao estar no corte de cana. Enquanto isso, Ariel pela primeira vez pediu aos céus para conseguir ser forte perante todo aquele sofrimento. Aquele velho, vendo o sofrimento do garoto, o ajudou e ensinou algumas técnicas para realizar o trabalho. O que chamava muito a atenção naquele velho é que ele não falava bem o espanhol. Ele falava uma língua de uma tribo indígena descendente dos maias, mas muitos o conseguiam entender, pois haviam alguns trabalhadores que falavam seu dialeto também. Aquele velho às vezes falava umas coisas estranhas, como se estivesse rezando, e também queimava ervas ao redor de uma fogueira. Ele fazia isso para afastar ameaças sobrenaturais. Logo, ele ganhou o apelido de Velho Bruxo. Apesar de tudo, Ariel criou um forte vínculo de amizade com o velho. Ele via uma figura paterna naquele senhor. Depois do trabalho, o velho bruxo lhe contava muitas histórias, inclusive suas aventuras sexuais de quando ele era jovem, e até dava conselhos de como Ariel deveria se comportar com as mulheres. Houve um certo dia em que foi dada uma festa na fazenda, pois o novo herdeiro daquelas terras havia nascido. O dono chamou todos os peões. Foi oferecido muita comida, bebida e até pediu que trouxessem prostitutas que viviam nas aldeias vizinhas para que pudessem satisfazer os homens daquele lugar, uma vez que havia poucas mulheres naquele lugar. Todas elas estariam em quartos improvisados, sem roupa. Cada homem tinha 5 minutos para ter o seu momento de prazer. Alguns homens estavam em volta de uma fogueira conversando. Lá estava Ariel e o velho bruxo. E o velho e os peões disseram para Ariel ir lá se divertir com as prostitutas, mas Ariel, em sua inocência, disse que não queria. Todos ao redor da fogueira começaram a rir do pobre menino. Eles começaram a contar várias histórias referentes ao sobrenatural. Quando chegou a vez do velho contar as suas histórias, ele começou a falar de uma besta, metade homem, metade animal, que habitava as serras do sul de São Luís Potosí. Uma besta coberta de pelos cinzas, de quase 2 metros de altura, e tinha longos chifres em sua cabeça. Aquela criatura era sedenta por sangue humano, e já tinha matado muitos homens, mulheres e crianças nas aldeias daquela região. Era uma criatura cruel, dilacerando suas vítimas, desmembrando seus braços e pernas, arrancando suas vísceras. Muitas pessoas diziam que poderia ser um bruxo transformado em alguma fera, ou talvez algo pior do que isso. Quando as vítimas eram encontradas, havia rastro de sangue, ervas, excrementos e emanava um odor de cachorro molhado insuportável.
Todos ao redor ouviram aquela história com um certo pavor, pois já ouviram falar sobre essa tal criatura. Porém outros se mostraram incrédulos. Mas como estavam bêbados, muitos já tinham pegado no sono. No dia seguinte, todos foram para o corte. Estava prestes a acontecer algo que marcou aquela região e que até hoje é um mistério. Estava fazendo um calor insuportável naquele dia. Ariel já estava um pouco mais acostumado com o ritmo de trabalho. Porém, no período da tarde, começou a chover forte e todos estavam ali trabalhando debaixo de chuva e trovões. No fim do expediente, o caminhão chegou para levar os trabalhadores de volta para o alojamento. Estava escuro e ainda chovia muito. Todos subiram no caminhão. No meio do caminho, o veículo acabou atolando em uma poça de lama que havia se formado devido à chuva. Todos os trabalhadores desceram e tentaram ajudar a desatolar o veículo, mas sem sucesso. Um deles teve a ideia de colocar pedaços de madeira embaixo das rodas do caminhão para tentar desatolar o mesmo. Porém, eles estavam no meio do nada. Haviam pedaços de madeira na casa de ferramentas que ficava perto do local de corte, porém eles estavam bem longe de lá. O motorista perguntou quem poderia voltar lá para pegar madeira, mas nenhum dos peões se ofereceu para ir, e infelizmente sobrou para o Ariel. Ele teria que caminhar na chuva, na escuridão e com frio para buscar as madeiras. O velho bruxo, se compadecendo do garoto, disse que iria o acompanhar, e lá se foram os dois de volta ao local de corte. Enquanto isso, os outros peões continuaram tentando desatolar o caminhão. Após vários minutos, finalmente eles conseguiram. Porém, o velho e o garoto ainda não tinham retornado. O motorista do caminhão falou que não iria esperar mais, e tampouco os peões. Todos estavam com fome, cansados e com frio, e uma refeição quente e gostosa os aguardavam. Eles deixaram o Ariel e o velho à sua própria sorte. A noite passou e ambos não apareceram no alojamento dos trabalhadores. No dia seguinte, todos subiram no caminhão e foram para o seu trabalho. E no meio do caminho, riam, pois esperavam encontrar o Ariel e o velho dormindo abraçados dentro da casa de ferramenta, fazendo piadas muito maldosas. Chegando lá, para sua surpresa, a casa de ferramentas estava trancada e os dois não estavam lá dentro. Os peões pensaram que talvez o garoto e o velho deveriam ter ido a pé para a fazenda e em algum momento eles se cruzaram, só que eles não o viram fazendo isso. Ou talvez já estivessem trabalhando no local de corte. Porém, quando chegaram no canavial, não encontraram nenhum dos dois. Daquele momento em diante, todos começaram a ficar preocupados com o que poderia ter acontecido. Organizaram grupos de busca para encontrar ambos. Depois de uma longa busca pela área, se escutou um grito de pavor de um homem no meio do canavial. O restante do grupo foi até onde se escutavam aqueles gritos. E quando chegaram, viram um de seus companheiros diante de uma cena bizarra. No chão, jazia vísceras espalhadas, ossos quebrados, excrementos de algum animal. No chão estava o pequeno crânio sem a pele do que antes era uma criança indefesa. Seus braços e pernas não puderam ser encontrados. O fedor era insuportável. Muitos começaram a vomitar devido ao mau cheiro. E após a chegada das autoridades e algumas investigações, concluíram que, de acordo com as roupas e alguns pertences, aqueles restos mortais eram do pequeno Ariel. Naquele momento também não puderam encontrar o velho bruxo, e logo furiosos, todos os trabalhadores pensaram que havia sido ele o autor daquele macabro crime, e que ele poderia ter se transformado naquela fera, pois havia ervas ao redor do que sobrou de Ariel. A polícia fez buscas pela região, mas não encontrou nada que pudesse indicar o paradeiro daquele velho. Sepultaram o que restou do pobre menino, e foi oferecida uma recompensa pela cabeça do velho. Mas passando-se alguns dias, veio a surpresa. Encontraram também o corpo do velho bruxo, atravessado em um galho de árvore, e o pouco que sobrou dele. Os músculos de suas pernas haviam sido comidos até que restassem somente os ossos.
Havia excrementos de um animal que fedia muito. O semblante daquele homem era de medo e parecia estar fugindo de algo antes de morrer. A perícia concluiu que, para se defender, ele subiu naquela árvore, mas acabou encurralado por um tipo de predador. O pânico tomou conta de todos. Naquela região, até onde se sabia, não existia nenhum animal que seria capaz de fazer tal atrocidade. A maneira como os corpos foram encontrados dava-se a entender que o que quer que tenha feito aquilo com o velho e com o Ariel fez por pura maldade e prazer sádico. Nenhum animal que se alimenta de suas presas deixaria excrementos junto aos corpos de suas vítimas. Todos se lembraram da história que o velho contou sobre aquela besta sobrenatural e até cogitaram que aquele velho queimava essas ervas como uma maneira de afastar aquela fera daquele lugar. O medo foi tanto que muitos trabalhadores não quiseram mais trabalhar naquela plantação de cana e foram embora. Ninguém queria se arriscar a ser a próxima vítima. E os campos ficaram praticamente abandonados, dando prejuízo aos donos de plantações. Os povoados vizinhos fizeram um toque de recolher, e quando dava a noite, todos se trancavam em suas casas, principalmente em épocas de chuvas, e muitas vezes era possível escutar grunhidos de algo grande e assustador dentro dos canaviais. E eu não duvido que até hoje aquilo ronda a região. Ariel, um menino que estava longe de seus pais e irmãos, separados por um destino cruel, teve os seus sonhos de criança interrompidos por uma fera macabra. Essa é a triste história desse garoto que muitos me relataram em São Luís Potosí, e espero que ele e também o velho índio possam estar em paz. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.